Shalom para os meus irmãos e minhas irmãs. Neste momento vou fazer o vídeo de assunto muito complexo, muito profundo mesmo, entendeu? Não. E chamo os irmãos para realmente entrarmos de algumas passagens bíblicas, tanto do português, na tradução em português, como nos originais da mesma, que é o hebraico, que é o do Torá e Taná, e o grego koiné, que pertence ao Novo Testamento. Eu quero, na verdade, fazer indagações e vermos se realmente as profundidades que é revelado nas passagens bíblicas, tanto do Torá e Taná como do Novo Testamento, tanto no português como no grego koiné e no hebraico, se realmente existe resposta. Com certeza, irmandades, não haverá resposta. Com certeza ninguém tem resposta para essas passagens do Torá, do Taná, o Velho Testamento, do Novo Testamento, tanto em português como grego koiné, se na verdade não formos para os ensinamentos secretos de Yahushua. Sem esses ensinamentos secretos, é impossível entendermos a Bíblia. A Bíblia não tem como ser compreendida e entendida sem os seus ensinamentos secretos. Mas alguém pode fazer uma pergunta para mim: Matimide, que evangelho secreto é esse? Sabemos que Yahushua, ele começou o seu ministério, e no seu ministério, enquanto ele estava encarnado aqui, estava com a humanidade aqui, ele na verdade ensinou através de parábolas, ou seja, metáfora, alegorias, que na verdade são as parábolas que encontramos nos 4 evangelhos. E na verdade são parábolas, não são revelação. Precisa ser compreendida. E mesmo para os seus discípulos, ele disse que realmente ainda não estava ensinando eles abertamente, porque eles ainda não estavam preparados. Mas depois que ele ressuscitou dos mortos, mostra que ele ficou 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, ou seja, ensinando, na verdade, os seus discípulos. Aí, na verdade, ele ensinou só para os seus discípulos, só para aqueles que pertenciam a ele. E, na verdade, ele deu os ensinamentos secretos, aquele que jamais o ser humano pode consegui-lo através de teologia, não importa se é daquela religião, daquela outra, se é do catolicismo, se é do protestantismo, ou se é das igrejas evangélicas, ou é dos pentecostais, não importa, não tem resposta. De fato, uma teologia diverge uma da outra. As igrejas, as religiões, elas na verdade não se entendem nas suas teologias. Primeiro, esse termo teologia está errado, porque não existe o termo no grego koiné, logia. Não existe logia, porque não tem som de J, nem no grego, nem no hebraico, nem no latim. Então não existe logia. Gia, está errado, é guia. Tel, na realidade, significa divino, divindade. E guia é conhecimento. Sendo assim, é tel, logia. Logia significa conhecimento de tel, conhecimento da divindade.
Então, o conhecimento da divindade, eu estou usando aqui o grego koiné, irmãos, porque eu não tenho outra saída. O Novo Testamento que temos, está tudo no grego koiné. Está tudo no grego koiné. E de fato devemos usar o grego koiné. Então, theo, divino, logia, significa conhecimento, conhecimento do divino. Perfeito? E de fato não tem como entendermos ou a Bíblia, tanto no Velho e no Novo Testamento, Torá, Taná, e nos originais ou no português do Novo Testamento, se na verdade não aceitarmos os ensinamentos secretos de Yahushua Mashiach. Mas alguém pode, na verdade, me fazer uma pergunta: mas que ensinamento secreto é esse? Realmente, o termo secreto é em português. Se levarmos para o grego, koiné, significa apócrifo. Apócrifo, porém, no grego koiné significa secreto. Porém, apócrifo no português significa secreto. Deu para entender ou não? Então é exatamente isso que eu gostaria de falar para vocês. Olha, irmãos, eu gostaria que vocês colocassem as suas mentes, humildemente, pedindo a Yahushua Mashiach. Eu sei que alguns irmãos dão pronúncia aproximada para o Mashiach, por o nome do Mashiach. Não estou discutindo isso, não estou preocupado com isso, amo todos os meus irmãos. Eu sei que um dia vamos acertar e não vamos fazer como as religiões, ficar todo dividido. Um dia vamos unir e cada um vai falar a língua do outro, como está escrito. E naquele dia todos saberão meu nome, todos falarão uma só língua. Perfeito ou não? Então, na verdade, eu quero, mostrar algumas passagens do Velho Testamento como do Novo Testamento, que a teologia das igrejas, elas não têm resposta. Elas não têm resposta. Elas não dão resposta. Por quê? Porque rejeitaram os apócrifos. Rejeitaram os ensinamentos secretos do Mashiach. Porque rejeitaram. Por que rejeitaram? Porque é profundo, é revelador. Todos que, na verdade, se aprofundam nos apócrifos, juntamente com a Bíblia, ele, na verdade, não fica preso na mão de ninguém. Todos se tornam iguais. Não existe teologia, vamos usar o termo deles aí, que ele usa em português. Entendeu? Não existe. Irmão, na verdade a sabedoria, ela vem da alma, ela vem do espírito. Porque Yahushua Mashiach, ele habita em nós. É ele que nos dá a revelação. É ele que nos dá o conhecimento. Porque ele nos chamou para ser um com ele. Para fazer parte do corpo dele. Para ser partícula do membro do corpo dele. Essa é a realidade. Irmãos, eu quero, na verdade, entrar no assunto e eu vou ler aqui, na verdade, essa passagem e quero que vocês meditem juntamente comigo. Eu vou ler no português, do jeito que está na tradução das igrejas, que é a Vulgata Latina, e as traduções que hoje pertencem às igrejas protestantes evangélicas. Perfeito ou não? E depois eu quero também falar em hebraico aqui alguma coisa. Alguns termos aqui em hebraico. Aqui está escrito, olha, em 2 Crônicas 6:18, na verdade está escrito, olha só o que aconteceu. Na verdade, Salomão, que porém, nessa tradução é chamado de Salomão, ele edificou o templo para Yud, rei, Vav, rei,
que na verdade, transliterando não é pronúncia, é a transliteração, tanto para o português como para o inglês, é YHWH. Quem não conhece como Yud, Rei, Vav, Rei, mas conhece como YHWH, e porém o significado de YHWH, o Yud, Rei, Vav, Rei, significa aquele que existe, a existência real. Nesse caso, ele é a existência. Nada pode existir sem ele, porque ele é a existência. Fora dele não existe existência. Qualquer coisa que tiver desligada dele não tem existência real. É uma sombra desfocada. É uma sombra desfocada. Assim como Satã, Samael, que é o Elohim da cegueira, que é o Elohim deste mundo, ele na verdade é uma sombra desfocada. Por isso, na verdade, fomos adotados por Yahushua o Mashiach. E para quê? Para sermos um com ele. Ser partícula do membro do corpo dele. Não importa a que parte do corpo você pertence. Se é a cabeça, se é os olhos, as orelhas, se é o pé. Um não deve se gloriar e nem se invejar do outro, porque um não é completo sem o outro. Porque se não existisse o dedo, o corpo seria incompleto. E Yahushua, com certeza, ele seria na realidade imperfeito, mas porém o seu corpo está completo. O seu corpo está lá em cima, no Shamaim Supremo, no céu supremo, perfeito, conhecido no Novo Testamento como plenitude, no grego koiné como pleroma, significa 12 céus, perfeito, completo, chamado de pleroma, o que pertence ao nosso espírito. Deu para entender, minhas irmandades? Então vou entrar no assunto aqui. Aí ele, na verdade, quando ele faz o templo, o que ele acontece? O que Salomão, na verdade, ele olha para aquele templo. Aí ele faz uma indagação. E ele diz o seguinte: mas na verdade habitará Elohim, aqui está Deus, com os homens na terra, em Érates. Bom, quem é Érates? Érates é esse planeta nosso com todo esse universo. É Érates. Quando se trata só do planeta, no hebraico vai estar lá Adamá. Mas na tradução dá tudo terra. A tradução, na verdade, comeu bola. Foi uma tradução errada. Porque Adamá é o planeta que há espinho e cardo. Há vegetais. E que o ser humano precisa lutar muito, trabalhar, plantar para sobreviver. Do contrário, morre de fome. Mas quando se fala de Érates, está se tratando desse planeta, mas também de todo o universo, o conjunto de tudo, perfeito? É isso que ele está falando. Habitará Elohim com os homens nesse universo, nesse planeta com esse universo? Aí ele, na verdade, ele faz essa indagação, essa interrogação. Aí em seguida, ele faz uma exclamação e diz: eis que os céus dos céus não te pode conter, não te pode caber. Aí diz: quanto menos esse templo que eu tenho edificado. Irmãos, eu pergunto, que teologia de igrejas, que teologia de igreja vai dar-nos revelação para essa indagação e essa exclamação no afirmativo de Salomão? Será que eles dão resposta para isso? Não existe teologia das religiões que te dá resposta para isso.
pode chegar diante de um padre, de um pastor, ou de qualquer outro pertencente às religiões, e pega essa passagem, esse versículo da indagação e exclamação de Salomão, para ver se ele explica. Aqui Salomão está falando que os céus não pode contê-lo, não pode cabê-lo, que em Yud Rei Vav Rei, em português YHWH. Eu, na verdade, dou a pronúncia para YHWH, o Yud Rei Vav Rei, como Yahuwah. Alguns irmãos dão como Yahu, outros dão como Yahu, outros dão como Yau. Olha, irmãos, na verdade, outro como Yah. Olha, eu, na verdade, aqui não estou discutindo, amo todos os meus irmãos, não estou discutindo isso, tá? Eu sei que lá na frente, o Criador, na verdade, vai fazer com que nós se una e vai discutir. Aqueles que tiver acima, tiver na responsabilidade dos grupos, das irmandades, vai tirar uma conclusão e todos vão falar uma língua só, entendeu? Então, tem como eles, na verdade, dar resposta? Não, por quê? Porque na teologia deles é fácil. É fácil. Porque eles, quando se fala de Yud Rei Vav Rei, que ele chama de Deus, o Criador, eles, na verdade, fazem alusão dele como um ser sublime assentado em um trono, em uma certa dimensões do céu, rodeado por Malachim, por anjos. Irmãos, isso é resposta, eu pergunto, é resposta para essa indagação e exclamação no afirmativo de Salomão? De acordo com ele, diz que os céus, plural, dos céus, plural 3 vezes, não pode conter, não pode caber. Ou seja, Yud Rei Vav Rei, o YHWH, ele enche os céus e está fora dos céus, de tal maneira que os céus não conseguem contê-lo, cabê-lo. Ele é aquele que abarca tudo e nada abarca ele. Deu para entender, meus irmãos? Então é exatamente isso que eu estou mostrando, na verdade, no Tanar. É exatamente isso. Aqui está mostrando que ele está dentro dos céus e está fora dos céus. Está dentro dos céus, está fora dos céus. Agora eu pergunto, quem está dentro de quem? Será que ele está dentro dos céus? Ou o céu está dentro dele? Ou ele está dentro dos céus e fora dos céus ao mesmo tempo? Irmãos, só temos respostas. Isso, na verdade, nos apócrifos de Nag Hammadi ou Nag Hammadi, nos ensinamentos das nossas irmandades, que esses são os ensinamentos secretos de Yahushua. Aí temos resposta para várias passagens. Entendeu, irmãos? Então, teologia, eles não têm resposta para isso. Se você fazer essa pergunta para eles, eles vão falar, olha, as coisas reveladas é para nós os homens. A não revelada é para Deus, o Pai. Deus, o Pai. Ó, gente, e o Rei Vav Rei está bem claro aqui, o Lurim. Ele, na verdade, ele enche, está claro aqui, é o sábio Salomão que está afirmando. Ele enche os céus dos céus, quer dizer, plural. Pergunto, quantos céus existem? Tem muitos que falam, existe 3 céus. Shaul, Paulo, na verdade, foi até o 3º. Olha, mas na verdade Shaul foi até o 3º céu, na verdade, no pleroma, dos superiores.
Até chegar aos superiores existe 7. Aí começa a contar do 8º, já começa o céu superior. E desse superior do 7º, daqui até o sabate, que é o repouso, que é o sábado, é o 7º céu. Acima dele existe mais 12, começando pelo 8º. Esses são os céus supremos. E é exatamente isso, incluindo tudo, que Salomão, ou Salomão, na verdade está afirmando. Entendeu? Então a teologia não tem resposta, porque eles desprezaram os apócrifos. O apócrifo significa secreto. Eles tiraram a palavra secreto e colocaram como espúrio. Só para, na verdade, demonizar os ensinamentos secretos de Yahushua. E nós vamos entrar nos ensinamentos secretos. Só quero mostrar algumas passagens bíblicas. Olha, irmãos, então já está mostrando esse. Quem é esse que os céus dos céus não pode conter, não pode caber? Ele abarca os céus. Os céus está dentro dele mesmo. Olha aqui, ó. Olha em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, de Shaul, nessa tradução Paulo. Ele diz o seguinte: porque nele, em quem Yud Rei Vav-Rei, foram criadas todas as coisas. Irmãos, não foi fora dele, mas foi nele, dentro dele. Ele criou todas as coisas, criou céus e tudo quanto existe nos céus. Tudo, está bem claro, nele, dentro dele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, tanto visíveis como invisíveis. Seja trono está se tratando de hierarquia de Elohim. Seja dominação, outra hierarquia de Elohim. Seja principado, outras. Seja potestade, são outras hierarquias de Elohim. Tudo foi criado por ele e para ele. Irmão, ele não criou para outro, ele criou para si mesmo. Então está bem claro, bem claro. Olha o versículo 17. Olha o versículo 17 de Colossenses, capítulo 1. Olha, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes da existência dos céus. Quer dizer, se você e eu acreditam que ele é o Criador, devemos entender que antes de existir os céus, ele já existia. Como Yud Rei Vav-Rei, e que porém dentro dele, nele mesmo, ele criaste todas as coisas, os céus, a terra, esse universo, tanto o visível quanto o invisível. Os visíveis, na verdade, são esses universos, esse universo, e os invisíveis são aqueles que não conhecemos. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes. Versículo 17 de Colossenses 1. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Quer dizer, é exatamente isso, irmão. A teologia não tem resposta. A teologia das igrejas, das religiões, do cristianismo, simplesmente, irmãos, mostra simplesmente um trono e um ser sublime assentado, rodeado por anjos, por Malach. E não passa disso. Não passa disso. Fica só Pai, Filho e Espírito Santo. E pior que fica anos, 5 anos, 8 anos, estudando e não sai da mesma coisa. Se você perguntar para um que na verdade estudou 5 anos de teologia e para outro que tem 3 meses na própria igreja, o nível de conhecimento é o mesmo. A única diferença é que aquele que fez a teologia, ele é dotado de palavras bonitas. Irmãos, vamos deixar palavras bonitas de lado. Vamos compreender a verdade. E Yahushua ele era um mistério. Hoje ele é revelado, não é mais mistério. É como disse Shaul nessa tradução Paulo. Ele disse que prefere falar 10 palavras numa língua legível, compreensível, do que falar
10.000 em termos desconhecidos, em termos difíceis, simplesmente para enaltecer o ego, a mente carnal, que ela não deixa de estar associada a Samael, a Rassatã. Ela é a nossa mente inferior, que luta contra a nossa alma e contra o nosso espírito. Perfeito, irmãos? Olha, eu quero ler mais uma passagem aqui, ó. Seria, na verdade, de João e Elhanã. Perfeito, não? Nessa tradução, João. Aqui de João. Todas as coisas, olha, é capítulo, na verdade, 1 de João, do Evangelho, versículo 3. Ele diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram feitas por ele. Lógico, para ele, na verdade, criar os céus, é sinal que ele existe antes da existência dos céus. Ah, mas está dando um nó na nossa cabeça. Sim, mas lá na frente, através dos apócrifos, dos ensinamentos secretos de Yahushua, o nosso Mashiach, ou Mashiach, que passaram para os nossos irmãos primitivos, da qual foi híbrido pelas igrejas, vai nos revelar clarissimamente sobre esse mistério. Porque na verdade nós vemos Yahushua, o Mashiach, chamando um de pai. Chamando um de pai. E porém, em João 10:30 ele diz que ele e o pai é um só. Não é dois. Quer dizer, existe muito mistério. E como também está Deuteronômio 4, Deuteronômio 6, versículo 4, lá está o Shema. Está escrito: ouve e ao chorru. E o de rei, vav rei, nosso Elohim, ele é Rade, é um só, ele é um. Ele não é dois, não é três, não é quatro, nem cinco. Ele é um, mas devemos entender as suas manifestações diferenciadas. Existe, porém, na realidade, a sua manifestação como invisível e sua manifestação como visível. Essa é a realidade. Olha, eu, na verdade, vou ler aqui em Gênesis, ou Bereshit, em hebraico, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Elohim, que está Deus, os céus e a terra. Também aqui é Eretz. Eu já expliquei para vocês o que é Eretz. Está vendo, irmãos? Na verdade, o que foi lido aqui, as religiões não têm resposta. Não tem resposta, perfeito? Olha, eu quero, na verdade, dar mais uma chegadinha aqui, ó. Isso aqui eu fiz um gráfico para dar uma explicadinha mais simples, tá? Tá? Olha, eu quero chegar aqui, ó. Olha, é uma passagem de Shaul, que é em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 a versículo 17. No versículo 15 está escrito assim: o qual, quer dizer, o qual aqui é Yahushua, tá? O qual é a imagem do Elohim invisível. Invisível. Aqui na tradução está Deus, no grego está Tel. Ou divindade, o divino, invisível. O Elohim invisível que nós aceitamos, não é verdade, irmãos? Então, na verdade, assim, o qual é a imagem? Bom, analisa bem. Quer dizer que aqui ele é a imagem. Porém, no grego koiné, dá-nos embasamento melhor, porque a palavra imagem vai entender uma fotografia. Não, quer ver, olha só. Começa a entender que dentro de você, como dentro de mim, existe uma alma. Uma consciência, por nome consciente a alma. Existe uma consciência mais superior, por nome consciência espírito. Em hebraico, a consciência superior é Ruha. Porém, a consciência mediana, que é a alma, é na verdade chamado de Neshama,
Raí, ou Neshama. Perfeito ou não? Então, na verdade, como eu posso ver o teu Neshama e o teu Rura, ou tua alma e teu espírito, assim como o meu, se não for através desse corpo? Então, esse corpo é a expressão exata do que é realmente o meu espírito e minha alma, que eu não conheço, que por enquanto é invisível. Entendeu, irmãos? E assim também é Yahushua. Yahushua, ele é a expressão exata, o eikon em grego koiné, porém, daquele que não podemos ver. Perfeito? Olha, na verdade, o invisível aqui, ó, no grego é arrato. 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 Arrato significa o quê? Aquele que não pode ser visto, aquele que não pode ser mencionado, não pode ser aludido. E Yahushua, na verdade no grego, ele é o protótipo, em português está primogênito. Normalmente primogênito nós atribuímos ao primeiro filho de um ser humano ou o primeiro filho de um animal, mas protótipo significa o primeiro, o início. Ele é o Reshit, ele é o Bereshit. Em hebraico, ele é o princípio de Gênesis, primeiro, que traz a existência de Elohim e depois do Shamaim, ou seja, dos céus, e de Eratis, que é desse universo com essa terra. Perfeito? É exatamente isso, é protótipos de toda a criação. Quer dizer, quando fala que está de toda a criação, quer dizer, quando se fala de toda a criação, não importa se é visível ou invisível, ele é o protótipo, ele é o início. Só que, irmão, o versículo 16 aqui, de Colossenses 1, vai mostrar mais claro, porque nele, quem é o Yahushua, nele, não foi fora dele, nele. Podemos chamar ele de Yahushua, Yud, Rei, Bavier, Shua, YHWH, Shua, é a salvação. Olha aqui, porque nele, Yud, Rei, Bavier, Shua, foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Irmão, porque tem uns aí que falam que o filho criou para o pai. Aqui está bem claro, irmãos. É o primogênito. É o eico, é a imagem expressiva, real do invisível, que cria tudo, e ele não cria para outro, ele cria para si mesmo. Isso aqui é Yahushua, o Yud Rei Vav Shua. Ele cria para si mesmo. Ele cria para si mesmo. Porque o invisível não deixa de ser ele, o seu estado anterior de princípio. Seu estado anterior de princípio. Antes de existir os céus e a terra, e dele ser o princípio, ele era já o invisível. Mas quando ele se manifesta, ele manifesta como o protótipos, como primogênito, como princípio. E esse princípio é a existência, é aquele que existe. E ele traz a existência de todas as coisas, como realmente foi mostrado aqui. Olha o versículo 17 do capítulo 1 de Colossenses. Olha o que diz. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Antes dos céus da terra, ele é o princípio. Ele é a existência, ele é aquele que existe. E antes dele ser aquele que existe, ele já era o próprio invisível. Tanto ele é o invisível, como é a sua própria imagem. Como sua expressão exata, real. Do invisível que não podemos ver, não podemos fazer ideologia, analogia, alusão. Perfeito, irmão? Olha o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Perfeito, irmãos? Olha, eu vou ler aqui outra passagem de Shaul, nessa tradução Paulo,
Na verdade, em Atos 17, 23. Diz o seguinte, na verdade, aqui. Diz o seguinte, na verdade. Shaul. Diz que Shaul, ele chegou na cidade de Antena e foi até o Areópago. E ali no Areópago, no templo de Atena, ele viu vários altares estabelecidos. E nesses altares estavam os nomes de várias teótres, ou seja, deuses, divindades. E porém tinha um altar que estava simplesmente escrito ao Deus desconhecido. Em grego koiné estava escrito o quê? Tel agnosto. Tel agnosto. Tel agnosto. Bom, tel significa o divino. O divino. Pode ser o termo Elohim também, o divino. Perfeito ou não? Divino. Porém, na verdade, agnosto é o oposto de gnosto. O termo gnosto, em grego koiné, significa aquilo que conhecemos. Significa conhecimento. Ou aquilo que fazemos alusão. Aquilo que dá para aludirmos. Aquilo que dá para fazermos uma ideia. Isso é gnosto. Então, se você é um gnosto, significa que você é um conhecedor. É algo que você conhece. É o nível que você conhece. Mas, porém, o termo agnosto significa aquele que não conhecemos. Não temos como fazer alusão. Não temos como aludirmos. Isso é agnosto. E na verdade aqui mostra que ali está um altar com o agnosto. O Elohim agnosto. O divino agnosto. Que é o mesmo invisível aqui de Colossenses 1, versículo 15. Perfeito? Que é o Oratu. Perfeito? Então é exatamente isso, irmão. E só que o Senhor continua. Pois que vós honrais, e não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Mas peraí, Shaul não anunciava Yahushua? Não era Yahushua que ele anunciava? Irmãos, não importa o nome que você está dando para Yahushua, para o Mashiach. O assunto aqui não é este, tá? Eu só quero que vocês, junto comigo, comecem a analisar essas passagens para vermos se realmente a teologia dos homens aí traz revelação, traz explicação para esses valores. É mistério, para eles é mistério, eles não vão entender, porque rejeitaram os apócrifos, os ensinamentos secretos de Yahushua, os manuscritos de Nag Hammadi ou Nag Hammadi. Entendeu? Então, na verdade, ele não anunciava Yahushua, e Yahushua está falando que aquele que anuncia que é o visível, é o compreensível, é aquele que pode ser visto, que é Yahushua, ele também é o agnosto, aquele que não pode ser conhecido ou desconhecido. Então não é dois, é o mesmo. É o mesmo. Entendeu, irmãos? Está claro. Olha aqui, ó. Outra passagem aqui, de Al-Hanan, ou seja, João, nessa tradução. Capítulo 1, versículo 18. Diz aqui o seguinte. Aqui está. Elohim nunca foi visto por alguém. Aqui está Deus, tá, irmão? Na tradução vocês sabem que normalmente está Deus. Elohim nunca foi visto por alguém. Mas qual que não foi visto? E Yahushua não é Elohim? O Elohim de Sabaote do Velho Testamento, ele não é Elohim? O próprio Hassatã não é Elohim? Que é o que não foi visto por alguém? Na verdade é o agnosto, é o invisível. Porém o Eikon, o protótipo, que é a imagem expressiva, exata e real do invisível, esse na verdade foi visto. Olha, Elohim nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, único, que está no seio do Pai, esse o revelou. Quer dizer, irmãos, esse o revelou.
Revelou quem? O que nunca foi visto. O que nunca foi visto. Ele só pode ser visto através de Yahushua, através do visível. Ah, mas quem é Yahushua? Também é invisível? Ele também é o invisível. O próprio Shaul declara e mostra isso. Aqui, na verdade, em Atos 17, versículo 23, ele mostra que aquele agnosto, que eles não conhecem, honra sem conhecer, é o próprio Yahushua, que eles, na verdade, anunciava. Ele disse, o que eu vos anuncio, perfeito ou não? É o próprio Yahushua. Entendeu, irmãos? Então não existe 2, nem 3, nem 4, nem 5 divindade real. Real. Como autoexistente, Yud, Rei, Vav, Rei, autoexistente, o significado, aquele que existe como existência, como princípio, esse é o significado, porque não basta só sabermos a pronúncia, é preciso nós entender o significado da pronúncia, e aqui, através desses estudos, eu estou mostrando o significado da pronúncia de Yud, Rei, Vav, Rei, ou só da transliteração dos caracteres em hebraico, Yud, Rei, Vav, Rei, ou em inglês, ou em português, YHWH, entendeu? É exatamente isso, irmão. Na verdade, é através dele. Olha, eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Então, meus irmãos, tem uma passagem em São João, Yohanan, João, né? Capítulo 14. Capítulo 14. Se eu não me engano, vai ter o versículo 10. Do versículo 6, capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 10. E Yahushua faz a tal declaração. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmão, se o Pai fosse outro, ele falaria, ninguém vai ao Pai. Ele usaria o verbo de ir e não de vir. Ele não disse ninguém vai, ninguém vem, apontando para si mesmo. Quer dizer, você quer conhecer o Pai? Você quer conhecer o Pai, pertencer ao Pai? Se entrega a Yahushua. Olha para Yahushua. Ele é a imagem expressiva do invisível, que é o Pai. Por isso que ele chamava de Pai. Shaul chama de invisível. Ou em grego koiné, ou ratu. Ou de o Elohim desconhecido. Porém, em grego koiné, tel agnosto. Tem muitos aí, irmãos, que na verdade dizem assim, eu sou agnosto. Os caras falam que é agnosto, na realidade, sem saber o que significa agnosto. Nós, na verdade, somos gnosto, quer dizer, conhecedor do ser divino, de Yud, Rei, Vav, Rei, e somos também agnosto. Somos agnosto. Porque existe um lado dele, de Yud, Rei, Vav, Rei, que não pode ser conhecido. Só pode ser conhecido pelo lado gnosto, o lado conhecedor revelado, que é Yud, Rei, Vav, Rei. Shua, Yahushua, ou Yud, Rei, Vav, Rei, Shua. Vocês entenderam, meus irmãos? Então nós somos gnosto e agnosto. Somos conhecedor e tem um lado que é desconhecido, mas através daquele que é revelado, que é a imagem expressiva do invisível, nós temos, na realidade, conhecimento do agnosto. Perfeito? Então é exatamente isso. Olha, irmãos, eu na verdade quero mostrar aqui, o invisível, o agnosto. Vocês entenderam ou não? O invisível, o agnosto. É mostrado
é chamado lá nos manuscritos secretos de Yahushua, das Irmandades Primitivas, encontrado no ano 1945, prefeito de Nag Hammadi, conhecido como Nag Hammadi, foi encontrado lá na cidade de Nag Hammadi, no Alto do Egito, lá como incognoscível, como invisível, como inerte, como inominável, perfeito? Então, na verdade, o que acontece? Antes de Yahushua, o Yud Rei Vav Rei Shua, ou o autoexistente, ou aquele que existe, ou a existência, seu princípio, ele, na verdade, era o incognoscível, o invisível. Ele, porém, como invisível, ele encontrava inerte. Ele, porém, em hebraico é chamado de Ain. Ain significa nada, mas nada entre aspas. Isso significa que é aquele que não temos como aludirmos. Não temos como aludirmos. Não temos como fazer ideia. Esse é o estado dele. Ele ainda não tinha manifestado como Yud Rei Vav Rei, como autoexistente, como aquele que existe, como a existência, que é o significado de Yud Rei Vav Rei, YHWH. Então ele é inerte, ele encontrava em silêncio, ele encontrava em repouso. Ele encontrava em repouso. E ele ali era inominável. Porque se você dá um nome, você, na verdade, ele deixa de ser agnosto. Ele deixa de ser incognoscível. Ele deixa de ser invisível. Então ele estava inerte. Então, na verdade, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Esse aqui é o estado dele. Mas de acordo o que é mostrado lá nos manuscritos de Nag Hammadi ou Nag Hammadi, lá no apócrifo de João, também nos outros, aconselho o apócrifo de João, tá? Na realidade é mostrado o seguinte, ó, que ele, porém, se desperta, e ele traz a primeira manifestação, e essa primeira manifestação passa a ser a existência. É chamada de barbelo. Passa a ser a existência. E ali, porém, é Yud Rei Vav Rei, porém oculto. Ainda não revelado. Tá? Então eu vou entrar aqui, ó. Ele, na verdade, ó, ele passa a ter o seu primeiro pensamento. É o primeiro pensamento. Nós vamos encontrarmos, porém, lá em Nag Hammadi, como pronoia. Ah, mas o que é pronoia? Pronoia é um termo composto do grego koiné. Pronoia ou protenoia, melhor, protenoia ou pronoia. Prote ou proto significa primeiro. Noia significa pensamento. Então, o primeiro pensamento. Prote, primeiro. Noia, pensamento. Então, ele estava inerte. Olha que ele estava inerte. E, porém, dentro dele mesmo, ele passa a ter um pensamento. E esse pensamento, ele, na verdade, é Yud, chamado de Babelo. Babelo significa Yud Rei Vav Rei, porém, na verdade, imanifestado. Já é a existência, porém, não manifestada. Até porque não existia nenhuma criação. Criação também não existia. Então é imanifestado. Aí diz que esse primeiro pensamento, por nome Babelo, que é na verdade chamado de protenoia, já expliquei para vocês o que significa protenoia, significa primeiro pensamento, diz que ela
Porém, esse pensamento, ele intercede para o incognoscível e pede mais 5. Pede 5 pensamentos, protenóias. 5 pensamentos. Aí o que acontece? Dentro, porém, na verdade, de protenóia, o Babelo, como vocês vão ver lá no Apócrifo, o Evangelho Secreto, o Apocalipse Apócrifo de João, como em outros também, vocês vão ver que realmente ela manifesta, porém com 5 pensamentos. E esses 5 pensamentos, na realidade, é chamado de presciência. O primeiro é chamado de premeditação, que é energia, significa, conhecido como no grego como ete ou aete. Tá? O segundo, porém como incorruptibilidade, significa fogo. Fogo. O terceiro, vida eterna, significa ar. Porém, o quarto, presciência, significa água. E porém, o quinto é chamado de sólido, que chamamos de terra. Olha, irmãos, analisa bem. Olha, mas vai falar, mas Matimide, mas esses 5 elementos não é o que compõe todo esse nosso universo? Na verdade é. Na verdade é. Só que aqui estamos falando o seu estado primordial. Seu estado primordial. Aqui é a matéria kadosh, pura. Essa matéria que ainda não tinha sido manipulada. Por quê? Porque o primogênito, que é Yud Rei Vav Rei, o YHWH, ainda não tinha se manifestado como revelado. Ainda não tinha pintado o protótipo, o primogênito, aquele que é o início, aquele que é a imagem do invisível. Para, na verdade, manipular e trazer a existência dos céus e tudo quanto há nos céus, visíveis e invisíveis, e quanto há na terra. Perfeito? Aí, na verdade, o que acontece? Porém, desse pensamento, intercede também para o incognoscível e invisível, Babelo, ela intercede para o invisível, para que, na verdade, dá a si mesmo mais um pensamento. Aí já vem, na verdade, direto do invisível, através de Babelo, vem, na verdade, agora o segundo pensamento primordial, direto do invisível. Entenda bem que é ele mesmo. É ele mesmo, não existe 3. Aí, na verdade, manifesta quem? Manifesta Yud Rei Vav Rei Shua, o primogênito, o unigênito, em grego o autogênese, significa o existente por si mesmo, que é Yud Rei Vav Rei, agora revelado, manifestado. Por quê? Porque, na verdade, ele é o Criador de todas as coisas. E ele não criara para outro, mas para si mesmo. Por quê? Porque também as duas diferenciações acima, também é ele. É ele. Ah, mas é 3 que foi mostrado aí, Matimide. Mas os 3, na verdade, é um. Eu e o Pai são um. Na verdade, é ele mesmo. Ele como antepassado. Primeiro como Babelo, depois como o próprio Inete, como incognoscível. E, na verdade, nele, quando ele se manifesta, ele manifesta com 7. Com 7.
com 7 naturezas, que são os 7 espíritos de Elohim. Mostra em Apocalipse capítulo 4. A seguir, vocês vão ver lá os 4 animais, eles vão ver as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Elohim. Então é os 7 espíritos dele. Perfeito ou não? Então, na verdade, é mostrado. Aqui, na verdade, mostra ele como os 7 espíritos. Esse 7 espíritos é conhecido primeiro como vontade. Olha, gente, tudo é aspa, tá? Pensamento. Segundo. Terceiro, vida. Quarto, compreensão. O quinto, percepção. O sexto, consideração. O sétimo, graça. Olha, gente, isso aqui tudo é aspa, tá? Isso aqui são natureza. Essa natureza, ele na verdade é 1 e ele é 7. Ele é 1 e ele é 7. É interessante que nas igrejas evangélicas, sem entendimento, os pastores falam: olha, irmãos, Deus é 1 e Deus é 7. Às vezes eles falam: olha, irmão, Deus é 1, Deus é trino, é 3, e Deus é 1 e ele é 7. Mas não explicam nada, irmãos, sobre esse segredo. Como ele é 7, como ele é 3, mas é 3 diferenciação do mesmo ser, do próprio invisível. Do próprio invisível. Não se trata de pessoas. Se trata de algo que pouco sabemos explicá-lo. Estamos falando do autoexistente, da existência, que trouxe a existência de tudo. Estamos falando do invisível. Estamos falando do estado da matéria, no seu estado primordial. Mais sutil possível. Fazemos poucas ideias no tocante a tudo isso. Mas quem são esses 7 espíritos? Na verdade são os 7 pensamentos de Yahushua, o Yud Rei Vav Rei Shua, do autoexistente, daquele que existe, que é a terceira diferenciação dele. Tem a primeira, Keinet, a segunda e a terceira. É exatamente isso, irmãos, que eu gostaria de mostrar para vocês. Perfeito? Olha, na verdade, eu não quero, olha, aqui, ó, dá para entender aqui, ó, como a gente fomos feitos, ó. Aqui é o incognoscível, tudo em branco, tá vendo? O ilimitado, é tudo em branco. Aqui são os 5 elementos, ó, na realidade aqui, ó, tá vendo aqui, ó? E dentro aqui, na realidade, é o unigênito, é Yahushua, o Criador, é o que traz a existência de tudo. Em grego chamado de Logos, porém nessa Bíblia chamado de Verbo. Verbo. Lá em São João primeiro, no Evangelho de João primeiro. Mas na verdade, irmãos, isso aqui na verdade são os 7 pensamentos. Esses 7 pensamentos são os 7 espíritos. Perfeito ou não? Então, na verdade, aqui mostra 1, 2, 3. Mas é o mesmo se diferenciando, se manifestando de maneira diferente. Olha, na realidade, existe hoje uma quantidade de igreja por nome unicista. Eles, na verdade, usam o nome Jesus, porque usa a tradução. Aí eles falam que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, na verdade, eu estive no meio deles, mas eles não sabem explicar. Eles estão chegando lá, mas não sabem explicar. E fala que a salvação está no nome, mas ainda não conhece o nome. Ou não aceitaste o nome. Não existe salvação fora do nome. É no nome que está a salvação, o perdão dos nossos pecados, a adoção de filho. Porque o nome significa a existência que salva. É Yahushua, Yud Rei Vav Rei Shua, a existência e a salvação. Porém, quem rejeita este nome não tem salvação, não é reconciliado por ele, não é adotado por ele,
não faz parte do corpo dele. Perfeito? É exatamente isso. Olha, na verdade o vídeo vai ficar longo e eu, na realidade, quero parar por aqui, tá? Eu vou dar uma chegada aí. Só para agradecer vocês. Vou ficar por aqui, tá bom? Vou dar uma chegada aqui. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sei que vocês chegaram até aqui, agradeço por vocês terem chegado até aqui, ter assistido o vídeo completo. Perfeito ou não? E agradeço. Shalom para vocês. Amo todos vocês. Vocês são do meu coração. Olha, o meu assunto aqui é o significado do nome, entendeu? Não é a pronúncia. Eu estou apresentando minha convicção, mas a sua é compreensível. Compreendo todos. Perfeito ou não? Eu não faço divisão entre irmãos. Não sou aqui para dividir. Eu estou aqui para juntar. E o Yahushua, ele é um. Ele disse em João 14 que ele clama e diz: Pai, assim como eu sou um em ti, eu quero que eles são um em nós, assim como eu sou um em ti, e que eles sejam um em unidade em mim. Então, exatamente, estou aqui para juntar, para ser um em unidade com vocês. Então, eu agradeço vocês por, na verdade, ter chegado até aqui, tá bom? E assim, olha, aqui na descrição, vocês podem ir lá vai ter o meu WhatsApp. Se você quiser fazer algumas perguntas, alguma resposta, ou até mesmo quiser refutar alguma coisa, entra no meu WhatsApp. Lá tem muitos links também do nosso grupo, tem uns estudos que damos no domingo, tá tudo lá, tá? Tem as Bíblias, tem lá os manuscritos de Nag Hammadi, Nag Hammadi, tá tudo lá embaixo, tá bom? Olha, irmãos, eu agradeço vocês, tá? Vocês é do meu coração e agradeço ter chegado até aqui. Ocupou seu tempo, eu sei, mas pode ter algum aproveito, eu creio nisso, tá bom? Então tá, um abraço para todos.